matemática do primeiro ano do ensino médio, assunto dependências entre grandezas, funções, que está no capítulo 4, unidade 2, com os professores Catiele e Everardo. Agora vamos dar início ao assunto gráficos da função do primeiro grau. Neste slide, iremos mostrar como se construir um gráfico de uma função. F de x é igual a x menos 3. Primeira coisa que devemos fazer é encontrar os pares ordenados, certo? Para isso, tem que dar valor ao x para que se encontre o y. Lembrando que esses pares ordenados, certo, é formado pelo x e pelo y. Vejamos como é que fica. Eu tenho o valor de x, que é 1, e a função. Aqui eu apenas vou trocar. Onde tem x eu vou colocar 1, onde tem x eu vou colocar 2. E, consequentemente, eu acho o valor do y. O par ordenado, o primeiro par ordenado que eu achei foi 1 e menos 2. O segundo par ordenado foi 2 e menos 1. Em seguida, nós vamos desenhar o gráfico no plano cartesiano. Vejamos como é que fica. Eu tenho o eixo x e tenho o eixo y. Desta maneira, fazendo a junção dos pontos dos pares ordenados 1 e menos 2, 2 e menos 1, nós temos esse seguinte gráfico. Dando continuidade ao assunto função do primeiro grau, nós temos o assunto coeficiente angular da reta, que passa pelos pontos, por exemplo, ponto A e B, A, 7 e 6, o ponto B, 9 e 18. Para se obter o coeficiente angular de uma reta, utilizaremos a seguinte fórmula: M igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Fazendo as substituições, nós teremos 18 menos 6 sobre 9 menos 7, que fica 12 sobre 2, que o coeficiente angular é igual a 6. Aplicando a mesma fórmula, a mesma regra, em outro exemplo, ponto C, 7 e 6, ponto D, 11 e 18, temos o seguinte cálculo: 18 menos 6 sobre 11 menos 7, fica 12 sobre 4, que M, ou seja, o coeficiente angular, é igual a 3. Dando continuidade ao assunto, agora a raiz da função. Para se calcular a raiz da função quadrática, nós temos f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, onde eu preciso encontrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A aqui é 1, o B é 2 e o C é menos 3. Logo, eu vou calcular a forma de Bhaskara, que é delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Assim, eu chego delta igual a 16, calculando a raiz quadrada de 16, delta é igual a 4. Achando o valor do delta, vamos substituir nessa outra fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Eu vou achar o x1 e vou achar o x2. Logo, o x1 e o x2 serão as raízes da função quadrática. Portanto, nessa questão, temos os zeros da função, ou as raízes da função, 1 e menos 3. Dando início agora a vértice da função, vértice da parábola, nós temos o exemplo. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Iremos encontrar os coeficientes. A é igual a menos 1, B é igual a 4 e C é igual a menos 3. Em seguida, aplicaremos a fórmula de Bhaskara, que temos delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Fazendo as substituições, iremos achar a raiz quadrada de 4, que é igual a 2.
Em seguida, vamos calcular as raízes, só que de uma outra maneira. Vejamos. xv, ou seja, y vértice, é igual a menos b sobre 2a. E yv, ou y vértice, é igual a menos delta sobre 4a. Fazendo as substituições, temos xv 2 e yv 1. Logo, as raízes desta parábola, desta função, é 2 e 1. Dando continuidade ao assunto discriminante, nós temos a fórmula resolutiva para equações completas e incompletas do segundo grau, onde x é igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Temos o seguinte exemplo. Resolva a equação x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Separando os coeficientes, ou seja, o a, o b e o c, temos a igual a 1, b igual a menos 6 e o c igual a 9. Calculando o valor do discriminante, através da fórmula do delta de Bhaskara, nós temos b ao quadrado é igual, ou seja, delta é igual a menos b ao quadrado menos 4ac. Fazendo as substituições, nós temos delta igual a 0. Em seguida, vamos calcular as raízes desta equação. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Fazendo as substituições, na fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós temos o x1, que é 3, e temos o x2, que também vai ser 3. Ou seja, quando o delta for 0, o x1 e o x2 são iguais, têm o mesmo resultado. O assunto agora é função exponencial. Aqui nós vamos aprender como se constrói um gráfico de uma função exponencial. Primeiro nós temos a função, que é dada por f de x igual a 3 elevado a x. Como a é maior do que 1, então essa função é crescente. Para construir os gráficos, vamos construir a tabela com alguns valores numéricos da função. Lembrando que esses valores são valores aleatórios, certo? Vejamos como é que fica. Para x, a função f de x é igual a 3 elevado a x, nós temos o par ordenado x e y. Então, eu coloquei aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Daí temos a função 1 sobre 9, 1 sobre 3, 1, 3 e 9. Fazendo os pares ordenados, nós temos menos 2 e 1 sobre 9, menos 1 e 1 sobre 3, 0 e 1, 1 e 3 e 2 e 9. Ou seja, nós temos o ponto x e o ponto y. Após nós encontrarmos esses pontos aqui, vamos colocar ele no plano cartesiano, que vai ficar dessa seguinte maneira. O eixo x, o eixo y, iremos marcar todos esses pontos aqui no plano cartesiano e provando que essa função é uma função crescente, porque a parábola ficou para cima. Então, é uma função crescente. E segue aqui o gráfico da função. Temos agora função exponencial e função logarítmica. Temos exemplo aqui, questão 1. Um biólogo está estudando uma cultura de bactérias que se reproduzem de forma exponencial. A lei de formação é dada pela Ft igual a QI vezes 3 elevado a T, onde QI é a quantidade inicial de bactérias e T é o tempo dado em horas. Sabendo que havia 200 bactérias em uma amostra, qual será a quantidade necessária de tempo para que essa cultura tenha um total de 16.200 bactérias? Aí aqui nós temos 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. Vejamos como é que se calcula. A resposta aqui já é o item C,
Mas como aqui achamos o item C? Sabemos que FT é igual a 16.200 e QI é 200. Realizando a substituição, nós temos que nós vamos encontrar o valor de T, onde FT é igual a QI vezes 3 elevado a T. Isso aqui eu já sei que é 16.200, o QI é 200, eu vou achar só essa quantidade aqui, de 3 elevado a T. Se a gente dividir 16.200 por 200, nós vamos achar 81. Logo, vai ficar 81 igual a 3 elevado a T. Fatorando esse 81, nós temos 3 elevado a 4. Aqui, como temos a mesma base, 3 e 3, vamos achar aqui o valor de T. Logo, o T será 4 horas. Portanto, o item correto é o item C. E finalizando nossa aula de hoje, nós temos aplicações de uma função exponencial. Exemplo: a quantidade de 1.200 foi aplicada durante 6 anos em uma instituição bancária a uma taxa de 1,5% ao mês, no sistema de juro composto. Qual será o saldo final de 12 meses? Temos M igual a C vezes 1 mais I vezes o T, ou seja, a fórmula do juro composto, que a gente já estudou nos outros módulos. Fazendo a substituição, nós temos C, que é o capital, o M, o montante, o I, a taxa, e o T é o tempo da aplicação. Resolução: M é o valor que nós queremos encontrar, o C é o capital, o I é a taxa de 1,5%, ou seja, 0,15, e o tempo de 12 meses. Se nós substituirmos aqui na fórmula de M igual a C vezes 1 mais I vezes T, encontraremos um montante de 1.434,74. Esse é o montante, esse é o saldo final do que a pessoa vai receber no tempo de 12 meses. Ficamos por aqui, desejo a todos um bom estudo.